O que é ganho de capital? Vou dar um exemplo. Se você comprou alguma coisa por 100 e vendeu por 150, o seu ganho de capital é de 50. Ou seja, ganho de capital é o lucro obtido pela venda de um ativo por um valor maior do que ele foi adquirido. Sempre foi comum, mais comum, né? Você vender um carro mais barato do que você comprou. Se você comprou ele zero, ele vai depreciando, e se você comprou um carro usado, ele também vai depreciando. Porém, tivemos um fenômeno aqui no Brasil após a pandemia. O aumento absurdo do valor dos carros zeros também puxaram os usados para cima. Então, era muito comum uma pessoa que comprou um carro zero por 50 mil, tá vendendo depois por 70. Alguém que comprou um carro usado por 40 mil, depois vendendo por 60. Isso sem contar os carros clássicos que tiveram um boom também no mundo inteiro. E, por exemplo, os Opalas, que antes a gente achava por 10, 15, 20 mil, hoje 50, 60, 100, 200, o céu é o limite, a imaginação do vendedor é o limite. Tudo isso fez com que esse fenômeno ocorresse, de você vender um bem mais caro do que você comprou. Mas aí nós temos que prestar atenção num pequeno detalhe. Existe uma lei que obriga que você pague um imposto sobre um ganho de capital. Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre automóvel, mas isso também se desdobra para imóveis e tudo mais, tá? Mas vamos focar nos carros e um problema sério que tem acontecido. Bom, a lei diz que é necessário pagar um imposto de 15% sobre o ganho de capital para veículos vendidos acima de 35 mil reais. Mas isso gera um pouco de confusão nas pessoas. O valor dos 15% de imposto, ele é sobre a diferença, ou seja, o ganho que você obteve na venda do carro. Só que essa lei só vai ser aplicada para carros que foram vendidos acima de 35 mil. Ou seja, se você vendeu um carro por 36, 37, 40, 100 e pagou menos do que isso, vai pagar esse imposto. Vamos dar um exemplo aqui, ó, o que vai pagar e o que não vai pagar. Exemplo número 1. Você comprou um carro por 40 mil e vendeu por 60 mil. Nessa diferença de 20 mil, você vai pagar 15% em cima desses 20 mil reais de lucro. Exemplo número 2. Você comprou um carro de 60 mil e vendeu por 40. Não, aí você não vai pagar porque você não obteve lucro. Terceiro exemplo, você comprou um carro de 20 mil e vendeu por 28 mil. Não, nesse caso não ultrapassou os 35 mil, você não precisa pagar. E no quarto exemplo, você comprou um carro de 20 mil e vendeu ele por 40. Sim, nesse caso, percebam que o 40 mil está numa faixa acima do 35 mil, então você vai pagar também 15% em cima de 20 mil. Percebam que os 35 mil não é a diferença, não é o lucro de 35 mil, e sim o valor de venda. Mas aí tem um pequeno problema na faixa desses carros que giram de 35 mil. Vejam o perigo que você pode estar vendendo um carro um pouquinho mais caro, só que ganhando menos. Bom, vamos lá para o exemplo. Digamos que você comprou um carro por 15 mil e vendeu ele por 34.990. Nesse caso, você teve um lucro de 19.990, porém vendeu ele abaixo dos 35 mil, ou seja, não vai pagar imposto nessa transação. Agora, vamos para o segundo exemplo e olha o perigo que pode acontecer. Digamos que você comprou esse mesmo carro por 15 mil e vendeu ele por 36 mil. Nesse caso, você teve 21 mil de lucro, porém excedeu o valor de 35 mil. Ou seja, você vai ter que pagar 15% de imposto em cima desses 21 mil de lucro. 15% de 21 mil são R$ 3.150 de imposto. Subtraindo dos 36 mil, no final das contas, você vai colocar no bolso 32.850. Então, fique bem atento na hora de vender seu carro, principalmente se você está vendendo com um valor maior do que você comprou, para
Primeiramente, pagar esse imposto, não ficar devendo e depois cair na malha fina. E segundo, se seu carro estiver girando nessa faixa dos 35 mil, cuidado, faça essas contas, porque no final das contas pode ser que você ganhe menos vendendo um carro mais caro. Então, assim que você vendeu o carro e teve esse lucro, teve a necessidade de pagar esse imposto, você vai entrar no GCAP da Receita Federal, que é o Programa de Apuração de Ganhos de Capital, no mês subsequente da venda do carro. E ele é responsável por aferir esse valor que tem que ser declarado no imposto de renda. Fazendo tudo isso, você vai estar dentro da lei lá do imposto de renda, tudo certinho. Então tome cuidado, porque com esse aumento de carro, aumento de carros clássicos, carros zeros e tudo mais, muita gente está caindo, eu já vi muita gente caindo na malha fina do imposto de renda. Bom, numa dessa aí você já economizou uma grana aí, tanto no imposto de renda, uma multa e tudo mais. Então, ó, tá aqui uma ajudinha do canal. Vou deixar aqui, ó, se quiser dar aquela colaboração, agradeço demais. Se não puder, seja membro aqui, seja inscrito, mande um comentário, dê um like, faz tudo que tem que fazer no canal, que é de graça, tá? E ajuda muito a gente a crescer e trazer esse tipo de informação para você, tá bom? Muito obrigado. Ninja!